Estamos ainda a estudar essa série de mensagens nos milagres de Jesus. Lucas 5, 17 ao 26 é o texto de hoje. Os irmãos que puderem ficar em pé mais um instante, os que não puderem, assentados mesmo, vamos ler a palavra. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu ao eirado, e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, a Deus, pela tua graça derramada nesse momento em que podemos contemplar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede essa graça maravilhosa. Que a tua palavra agora que vai ser exposta, Senhor, possa ser feita com fidelidade e que os nossos corações possam estar abertos para recebê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos, esta passagem nos mostra Jesus, aqui segundo a narrativa de Lucas, que também está em Marcos e Mateus, e diz que Jesus estava a fazer algo que ele sempre fazia, ele estava a ensinar, ele estava assentado, forma como se colocava sempre o mestre, assentado, ensinando, e diz que eles estavam ali reunidos, muitos fariseus e mestres da lei. Há uma narrativa em Lucas que diz que eles vieram de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Não eram poucos aqueles que estavam ali para ouvir Jesus ou até mesmo para tentar pegá-lo já em alguma coisa que pudesse condená-lo. Veja que quando Jesus perdoa o pecado, a primeira coisa que vem no coração deles é: blasfemou. Pronto, já temos cá uma coisa para incriminá-lo. Ou seja, muitas vezes as pessoas vêm a Jesus não com o coração aberto para receber uma mensagem salvífica, mas vêm com o coração aberto ou fechado, no sentido de que querem ouvir coisas que agradem o seu coração e não a verdade. Porque muitas vezes a verdade nos confronta com nós mesmos. E a pior coisa que pode ter é ser confrontado com nós mesmos, quando nós percebemos quem nós somos. E isso não é boa coisa. Mas a palavra continua a dizer aqui, então, que naquele momento, além daquelas pessoas que estavam ali a ouvir Jesus, um grupo de pessoas com uma nova perspectiva
se aproxima daquele lugar, daquela casa onde Jesus estava. E quando eles chegam, talvez já depois do horário batista, não é? Os irmãos estão aprendendo, horário batista é horário batista, né? No horário. Marcou 10 horas, é 10 horas, não é 9h59 nem 10h01, né? 10 horas. Então, eles chegaram lá e o que aconteceu? A casa estava cheia, já não tinha mais lugar. Mas eles tinham um propósito no seu coração. Eles queriam, eles vieram determinados. Eles não se intimidaram com aquilo, tipo assim, bom, chegamos tarde, não conseguimos falar com o mestre, vamos embora, voltamos amanhã. Não, a salvação ela é para hoje. Jesus opera hoje. Opera na vida de todos aqueles que o buscam hoje, não é amanhã. Amanhã basta o seu mal. Não sabemos do dia de amanhã. É hoje. Hoje que nós devemos buscar literalmente a Jesus. Então, de repente, aquele momento foi interrompido. E eu, como gosto muito de tentar visualizar a situação, fico vendo ali Jesus assentado num lugar, as pessoas em volta, e de repente se escuta um barulho vindo do alto, vindo do telhado, né? E os telhados nas casas nos tempos de Jesus eram um pouco diferente, embora algumas já usassem madeira, a maioria não era assim. A maioria era uma casa que tinha um acesso externo por uma escada que se subia a um eirado, subia a uma laje. E ali as pessoas colocavam seus mantimentos, muitas vezes usavam também ali para secar as suas roupas, né? E aquelas casas, elas eram feitas com um tipo de argamassa, um tipo de mistura de barro com gravetos. Ou seja, era muito tranquilo fazer um buraco ali na casa, embora, penso eu, que cairia bastante sujeira para quem estava embaixo. E aqueles homens não se incomodaram com isso. Nós temos que ter nos nossos corações propósitos, meus irmãos. E os nossos propósitos devem ser buscar a Jesus. Buscar a Jesus. Nem que para isso nós precisamos abrir buracos no nosso próprio ser, na nossa própria vida. Esse abrir buracos é uma introspectiva, olhar para nós e percebermos quão pecadores nós somos. E sabendo que somos pecadores, então devemos buscar apressadamente aquele que pode perdoar pecados. Diz ainda a palavra do Senhor, então, que Jesus observa a fé. Ele se admira pela fé que eles manifestam ali. E todos manifestam a fé. Tanto os que carregam, quanto o que é carregado. A palavra do Senhor diz, vendo-lhes a fé de todos. Tanto aquele que precisa buscar a Jesus, quanto os outros, porque os outros precisam da mesma forma que aquele que tem um mal físico, que era o caso desse homem paralítico. Os que carregavam Jesus necessitavam da mesma cura do que o paralítico, a cura dos seus pecados, o mal que assola a humanidade. O teólogo Warren Wiersbe diz que, neste momento, ele fala assim, era chegada a hora de Jesus mostrar às multidões o verdadeiro caráter do seu ministério. Afinal, ele viera à Terra para fazer muito mais do que simplesmente aliviar as aflições do mundo, dos enfermos e dos endemoniados. Sem dúvida, esses milagres eram maravilhosos, mas havia algo muito maior a experimentar. As pessoas poderiam entrar no reino de Deus. Muito bem colocado isto. Realmente, é maravilhoso podermos ser curados dos nossos males. Mas não há nada comparável
com saber que herdaremos um reino de Deus, um reino com Cristo Jesus. Nós precisamos, então, entender as lições espirituais, como eu tenho dito aqui, por trás de cada milagre que Jesus realizou. Mesmo que, a princípio, as palavras de Jesus possam ter decepcionado as pessoas, porque eles vieram ali com um propósito, e, de repente, Jesus diz apenas: perdoados estão teus pecados. As pessoas olham e o paralítico continua paralítico, continua com a sua mesma carga. Mas o que Jesus queria ensinar é a importância do perdão dos pecados para a salvação. É quase que uma ligação entre os dois. Muitas vezes, para que haja cura dos males, é necessário cura do pecado. Cura do pecado. Quando o Espírito Santo, meus irmãos, toca na pessoa, a primeira obra que ele realiza é convencer o homem do pecado. Essa é a primeira realização do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Você sabe que Jesus depois o curou da enfermidade física. Ele o fez. Jesus sabia qual era o propósito deles estarem ali. Mas antes, Jesus liberou perdão da sua enfermidade espiritual. Na realidade, meus irmãos, o perdão é o tema central desta passagem, onde a palavra perdão ela aparece 4 vezes. Então, gostaria de levar os irmãos a refletir sobre 3 questões que podemos aqui presenciar a respeito do perdão. Primeiro, a necessidade do perdão. O versículo 17 ao 20, eu vou reler, diz assim: ora, aconteceu que numa daqueles dias estava ele ali ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo num leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Nesta parte da passagem, nós nos deparamos com um grupo de amigos que vem trazendo um paralítico para Jesus curar. Mas Jesus, antes de conceder essa dádiva, conforme o versículo 24, primeiro, Jesus vai tratar do estado interior do homem, nesse caso, o pecado. Nós sabemos, meus irmãos, que nem todas as enfermidades, já disse Jesus, são decorrentes do pecado, mas algumas são decorrentes do pecado, sim. E esta parece ser um desses casos, porque Jesus faz uma ligação entre as duas coisas. Ou seja, antes de que haja cura, era necessário ser liberto do seu próprio pecado. Lembramos-nos que para que haja perdão é necessário o arrependimento, o que não foi verbalizado por este homem. Mas Jesus conhece o coração do homem. Antes de curar o corpo, Jesus trouxe e traz paz no nosso coração. Quando Jesus perdoa antes de curar, ele mostra que a nossa necessidade para um relacionamento pleno, justo e diante de Deus, é necessário que antes da cura física, sejamos curados espiritualmente. É necessário que nos comportemos em espírito para adorar a Deus em espírito. A segunda lição que nós podemos aprender aqui a respeito do perdão está no versículo 21, 22, que diz: e os escribas e fariseus discutiam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes:
O que discutem em vosso coração? O que razoais em vosso coração? O que é que nós aprendemos aqui? A graça de Deus para o perdão. Ao proferir as palavras, filho, os teus pecados estão perdoados, conforme ele diz lá em Mateus, Jesus traz para si o encargo de perdoar pecados. Uma prerrogativa que é atribuída somente a Deus. Ou seja, Jesus está ali a dizer que eu e o Pai somos um, conforme ele vai dizer em João. O filho faz aquilo que o pai manda. Ou seja, Jesus estava ali na qualidade do próprio Deus a perdoar pecados. Isso fez com que mexesse com os princípios dos fariseus e mestres da lei, que sabiam que a prerrogativa de perdoar pecados era de Deus. E eles estavam ali exatamente para investigar e não para aprender. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, quando nós vamos a um lugar para aprender, mas achamos que nós já sabemos. E por achar que nós já sabemos, nós não aceitamos o ensino que está sendo dado. Continuamos com o nosso meio que talvez um dia tenhamos ouvido, mas não questionamos aquilo que está sendo ali ensinado. Isso é um perigo. E dentro da igreja é um perigo. Nós temos séculos de ensinos no meio cristão. E nem todo ensino no meio cristão foram legítimos, mas nós o recebemos. E agora, quando, por exemplo, estamos diante de alguém que vai ensinar algo, nós questionamos à mercê daquilo que nós aprendemos no passado. É tão verdadeiro isto aqui. Os fariseus e os escribas haviam aprendido algo no passado, que Jesus veio exatamente para testemunhar daquilo que eles aprenderam, mas eles estavam tão fechados no passado que não conseguiam ver a dádiva daquilo que estava diante deles. Isto é um problema. Isto é um problema. Ou seja, meus queridos irmãos, é necessário que nós estejamos abertos ao ensino que vem da palavra do Senhor. Isso deveria estar na mente e no coração daquelas pessoas que estavam ali, daqueles mestres que estavam ali. Mas não, eles estavam com o coração fechado, assim como muitas vezes vemos hoje. Às vezes até se escondendo atrás das suas próprias crenças e culturas. Logo, os fariseus e escribas ali presentes começaram a discutir entre si como é que aquilo que Jesus falava, com que autoridade ele falava aquilo, aquilo só poderia ser uma blasfêmia. E seria, se viesse de um homem comum, que não é o caso. Ali estava diante deles a personificação humana do próprio Deus. Aquele que iria pagar o preço dos nossos pecados. E aquele que estenderia esse pagamento, concedendo a nós gratuitamente. Paulo nos diz em Efésios 2:8, os irmãos já decoraram, que é pela graça que nós somos salvos. Jesus, assim como olhar o interior daquele paralítico, ele agora olha para o interior de todos que estão ali, de todos aqueles homens, e vê os corações críticos, conforme está no versículo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para duas questões que estão aqui nesse versículo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Primeiro, no Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 9, que trata da mesma passagem, está ali do versículo 1 até o 8, Jesus fala para o paralítico, um pouquinho diferente aqui. Ele diz assim para ele antes: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E por que é que eu chamo a atenção para essa expressão tão curta
e tão preciosa. Aquele homem estava paralítico. A palavra não revela há quanto tempo ele se encontrava naquela forma, mas levando-se em conta que possivelmente aquilo era em decorrência de algum pecado, então essa palavra, anime-se, seria como uma esperança, um bálsamo para aquele homem, pois agora os seus pecados, aquilo que o incomodava, estava perdoado. Quantas pessoas são incomodadas por algo que o coração está condenando, mas não conseguem perceber? Pior, não conseguem se arrepender. Pior, não conseguem buscar a Deus que o fortaleça. Preferem continuar na sua rotina, no seu dia a dia, mesmo que isso lhe custe a vida eterna. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando declaramos que Jesus é o Filho de Deus, então nós recebemos o alívio. E Jesus diz que agora Ele carrega o nosso fardo. Lançai sobre mim o vosso jugo, diz Jesus. As nossas dores, os nossos pecados, diz Isaías, foram lançados sobre Jesus. Ele carregou as nossas dores e os nossos pecados. Quando eu olho para esta forma como Jesus nos ama, o meu coração tem que ser transformado. O meu coração tem que trazer uma reflexão. Meus irmãos, muitas vezes o que nós temos hoje é que nós não paramos para pensar naquilo que acontece ou naquilo que a gente ouve. Nós estamos na era do dedo. Sabe o que é a era do dedo? É deslizar, né? A gente fica assim, o dia inteiro na internet. Ou assim, né? Tem uns que é assim, outros é assim. Tem até uma pesquisa interessante que diz que as crianças de hoje, quando entregam um livro para ela não sabe, atenção, fazer esse gesto para virar a folha. Ela tenta fazer assim. É interessante isso. Nós, adultos, estamos nos comportando na questão espiritual como crianças. Estamos vivendo de uma forma como crianças. Não paramos para ouvir o que foi dito pelo pastor, por exemplo. Você sabe, hoje é o dia do Senhor. Todos sabem disso. E o dia do Senhor deveria ser realmente um dia que nós tiramos para cultuar ao Senhor. E poderíamos muito bem, ao sairmos da nossa igreja, irmos para a nossa casa, partilharmos um almoço em família, e ali pelo meio da tarde, depois da sesta, talvez reler o texto que foi lido e meditar naquilo, no próprio texto. Não precisa nem meditar no que o pastor falou, meditar no próprio texto. Isso nos ajudaria a compreender a nossa limitação. A segunda questão ainda a respeito desta questão de Jesus conhecer o nosso coração, quando Jesus fala com os homens da lei e pergunta-lhes: por que arrozoais, por que vocês discutem essas coisas em vossos corações? Jesus lhes mostra um atributo pertencente a Deus e a Cristo e ao Espírito, a onisciência. Ali já era o motivo de eles terem levado um choque. Atenção, quem é esse homem aí que perdoa pecados? E como é que ele sabe o que eu estou pensando? Isso já era um motivo, mas o coração estava tão fechado que eles não conseguem perceber pequenos detalhes, pequenas coisas. É assim que muitas vezes encontra-se o nosso coração. Ele não percebe que se somente Deus podia perdoar pecados e que se somente Deus tem a onisciência, então ali estava diante deles alguém que era um homem muito especial e não apenas um profeta.
porque os profetas estavam limitados ao que Deus mandava eles falarem. Este não tem limites. Talvez possamos nos lembrar as palavras de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Interessante, hoje pela manhã, na escola bíblica, o nosso professor estava a dizer sobre o final dos tempos, ou ali, quando os homens clamam ao Senhor que os montes sejam lançados sobre eles, para que eles fossem escondidos da ira de Deus. E ele estava a dizer que nesse momento, todos, até o mais Tony Hawkins, o mais célebre ateu, vai dizer assim: escondam-me da ira de Deus. Ele existe. Mas atenção, ali naquele momento, eles continuam a pedir para que os montes o escondam. Não há arrependimento. Não há arrependimento. O homem continua a esconder-se de Deus. Não há arrependimento no coração do homem. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nessa obra. Porque nós somos incapazes de o fazer e de reconhecer. Voltando então para o texto, a terceira lição que nós podemos aprender aqui está no versículo 23 e 24, que diz: qual é o mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Pergunta simples, né? Qual é mais fácil? Né? Aos nossos olhos, a gente poderia dizer assim: bom, mais fácil deve ser perdoar pecados, porque a gente não sabe se perdoou ou não, né? Agora, levanta-te e anda, aí eu estou vendo a coisa acontecer. Mas ele continua: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O custo do perdão é a terceira lição que nós aprendemos aqui. Agora Jesus faz uma colocação para aqueles homens fariseus e escribas que estavam ali. E ele faz essa pergunta a eles: o que é mais fácil para vocês? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer-te: levanta-te, toma o teu leito e anda? Percebam que Jesus não espera a resposta, até porque não viria a resposta. Mas ele não espera a resposta. Logo ele diz: eu te ordeno, toma o teu leito e vai para casa. Levanta-te, toma o teu leito. Ou seja, ele opera ali a cura física do paralítico. Mas percebam que se perdoar pecados era uma prerrogativa de Deus, curar enfermidade também. Ou seja, Jesus ali está a demonstrar toda a autoridade de Deus. Em última análise, então, nós podemos perceber que estava diante deles ali o próprio Deus. Esta é uma pergunta embaraçosa. Qual é mais fácil? Porque, embora pareça mais difícil realizar uma cura do que perdoar, nesse caso, neste sentido usado por Jesus para perdoar pecados, era mais difícil. Porque implicaria na sua própria morte. Se dar, se entregar, se doar, sofrer, padecer pelos nossos pecados. Esse seria o preço a ser pago pelo perdão não só daquele homem, mas de toda a humanidade. Sem dúvida é necessário um grande poder para curar um homem fisicamente, mas foi necessário um sofrimento infinito, um amor surpreendente, culminando na morte, para que Jesus possa ainda perdoar pecados.
no versículo 24, Jesus usa o termo que era conhecido por aqueles homens. Ele usa um título messiânico que está em Daniel, capítulo 7. Ele usa a expressão Filho do Homem. Ou seja, Jesus vai demonstrar sua autoridade quando diz ao homem, eu te mando, levanta-te. Jesus demonstra ali que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele já havia demonstrado autoridade sobre a natureza. Ele havia demonstrado autoridade sobre os espíritos imundos. Ele havia determinado autoridade sobre uma cura mais simples, como, por exemplo, uma febre. E ele agora mostra uma autoridade sobre o poder de uma enfermidade que determina o mover de um homem. Jesus mostra que ele tem autoridade sobre todas as coisas. E essa autoridade do perdão do pecado nos foi estendida a partir da cruz. Eu quero terminar hoje esta breve explanação mostrando aqui 4 lições que nós podemos aprender. A primeira, a passagem referida começa dizendo que vieram uns homens trazendo um paralítico e Jesus viu a fé que eles tinham. Sim, a fé, como eu disse, estava envolvida em todas as pessoas ali, aqueles homens e mais no enfermo. Eu preciso fazer aqui uma analogia, tomar a palavra para falar contigo. Algo que eu tenho dito aqui para esta igreja. Não adianta você convidar pessoas para vir à igreja. Elas não podem andar. Paulo diz que elas estão mortas. Morto não anda. São paralíticos, enfermos. Não adianta você convidar, olha, vamos lá à igreja. O que é que você deve fazer? Carregá-los. Pega nas 4 alças do caixão onde eles estão mortos e traga para a igreja. Traga para Cristo. Não convide mais ninguém, meus irmãos. Convide, terminando a frase, eu passo lá e te pego. Porque é isso que eu aprendo aqui. É isso que eu aprendo aqui. Se nós quisermos ver pessoas sendo salvas, nós devemos orar por elas. Orar, 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 orar. Mas também devemos agir, agir, agir. Convide, passe e traga. Pastor, não tenho carro, passe a pé e traga. Pastor, mora muito longe, passe a pé e traga. Pare de colocar empecilhos na tua fé. É a tua fé. Aqueles homens talvez pagaram uma expressão que a gente usa, pagaram um mico, né? As pessoas olharam para eles carregando aquele paralítico, subindo aquela escadaria lateral, chegando lá em cima, abrindo um buraco, o dono da casa deve ter falado, quem é que vai pagar esse prejuízo? As pessoas riram deles, mas eles fizeram aquilo que estava no coração deles fazer. Segunda questão, a segunda lição aqui que nós podemos aprender a partir desta exposição, está ligada à primeira. Toda a humanidade, quer homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, são ou doente, tem necessidade do perdão dos seus pecados. E esse perdão somente vem através de Jesus na cruz. Não há outro caminho. E é essa a maior cura que todos precisam, a cura dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que você pode entrar no céu sem um olho, sem uma perna, mas você não pode ou não deveria entrar no inferno, queimar no inferno, maravilhosamente são e bonito. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o seu próprio ser, com o seu próprio eu. Vão na academia ou no ginásio todos os dias se puder, mas chega no domingo, é uma dificuldade. É a chuva, é a neve, é o sol, é a primavera.
nós temos sempre um problema para vir à casa do Senhor. Mas para ir na academia, se pudéssemos, ele diria: ah, se eu pudesse habitar aqui, meu coração seria tão alegre se eu pudesse habitar no ginásio. A palavra não ensina isso. A palavra nos exorta a buscar a casa do Senhor. Terceiro ensinamento, aí atenção, não estou a dizer que você não deve cuidar da sua saúde, você deve cuidar da sua saúde física, ele é o templo do Espírito, mas você também deve cuidar do Espírito, porque senão fica sem validade, o seu templo fica vazio. Terceira lição, então, por causa dos nossos pecados e transgressões, estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus derrama a sua graça e misericórdia, enviando seu Filho para poder perdoar os nossos pecados. Em 1 Coríntios 2,12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. A salvação é pela graça, mas custou o alto preço da cruz. Para Jesus nos dizer: perdoados estão teus pecados, ele teve que carregá-los na sua cruz. Quarta e última lição: Jesus pagou na cruz o preço do perdão dos nossos pecados. Em Atos 26:18 nós lemos: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus queridos, antes de curar o corpo, Jesus trouxe paz ao coração do homem e anunciou-lhe o perdão dos seus pecados. O perdão é a maior dos milagres realizados em Jesus. O perdão supre a maior das necessidades do homem, a salvação. Mas isso teve um alto preço, que somente Jesus pôde pagar. Quando recebemos uma cura, ainda assim poderemos continuar mortos. Quando recebemos o perdão dos nossos pecados, temos a certeza da vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque no nosso coração realmente esse desejo de buscar diante do Senhor perdão das nossas faltas. Vamos orar a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por esta manhã em que o Senhor nos concedeu esta bênção de poder partilhar da Tua palavra. Que nós possamos carregá-la agora na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Possamos buscar praticá-la na nossa vida. Possamos buscar vivê-la, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor que conhece mentes e espírito, mente e coração, o Senhor sabe aqueles que estão aqui nesta manhã, que ainda não entregaram a sua vida diante do Senhor, que ainda não reconhecem os seus pecados e reconhecem que são necessitados de salvação. Ainda não se arrependeram, Senhor, de quem são e das suas faltas. Mas o Teu Santo Espírito, que está no meio de nós, Ele pode tocar no coração daquele que Ele quer. E pode revelar-lhes, abrindo os olhos, para que saiam das trevas para a luz, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor realize esse milagre nesta manhã, Senhor. O milagre da salvação, Pai, no coração daquele que ainda está enfermo. Em nome de Jesus.